Olá, bem-vindo a mais uma mini aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Rousseau. Rousseau nasceu em 28 de junho de 1712 em Genebra, na Suíça, e morreu em 2 de junho de 1778 na França. Ele escreveu sobre política, educação, religião e literatura também. Em 1762 ele foi perseguido na França por causa do seu pensamento ser considerado uma afronta aos princípios morais e religiosos da época. E em 1765, 3 anos depois, ele foi morar na Inglaterra a convite do filósofo David Hume. Entre as suas obras, as principais são: primeiro, discurso sobre as ciências e as artes; discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, talvez a sua mais importante obra de pensamento político; do contrato social; Emílio, ou da educação, uma obra muito lida na área de pedagogia; e por fim, os devaneios de um caminhante solitário, um livrinho interessante, legal de ler, e que foi publicado após a sua morte. Sobre os principais tópicos, eu dividi esta mini aula em 3 principais tópicos. Mas antes disso, é importante a gente entender o seguinte, que só conseguiremos assimilar o pensamento de Rousseau se antes levarmos em consideração o fato dele ser um defensor da liberdade do homem. Por que eu estou falando isso? Porque todo o pensamento de Rousseau ele vai estar alicerçado sobre a liberdade do homem. A sua frase mais conhecida é aquela que ele diz assim: o homem nasce livre e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. Sobre os principais tópicos, o primeiro deles nós vamos tratar sobre a natureza humana, depois sobre o pacto social e por fim sobre a vontade geral. A respeito da natureza humana, Rousseau ele defende que o homem, em seu mais puro estado de natureza, ele é bom e livre, e que o convívio em sociedade faz com que ele abandone o instinto em troca da razão. Guardem essas duas palavras, instinto e razão, que a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos falar um pouquinho, porque se a gente for comparar o pensamento de Rousseau com o pensamento de Thomas Hobbes, para quem não assistiu o vídeo, eu estou deixando na descrição para vocês. Rousseau ele vai pensar o oposto de Hobbes, porque Hobbes ele fala que o homem ele nasce mal, e a sua natureza, o seu estado de natureza é mal. Rousseau já não. Ele vai falar o seguinte, que o homem ele é bom, seu estado de natureza ele é bom e também livre. E quando ele começa a conviver em sociedade, essa sociedade começa a se tornar um pouco mais complexa, faz com que o homem abandone o instinto em troca da razão, tornando-se assim mal. Sobre o instinto e a razão, Rousseau ele defende que é um sentimento natural que faz com que o homem viva visando o bem comum. Instintivamente o homem ele vive pensando no próximo, segundo Rousseau. E essa natureza boa não é uma decisão do homem, e sim um estado original dele. Quanto à razão, ao contrário do instinto para Rousseau, a razão é carregada de egoísmo, onde impera os caprichos e a vontade individual. Ok? Então, Rousseau ele vai afirmar o seguinte, que o momento que o homem ele pensa instintivamente, ele vai pensar no coletivo. Quando ele troca esse sentimento natural, que é o instinto, pela razão, ele vai começar a pensar de forma egoísta. Sobre o pacto social. Segundo Rousseau, o homem perdeu a liberdade natural. Perdendo essa liberdade, ele busca no pacto social, pelo menos, a liberdade civil. No pacto social é fundamental a condição de igualdade entre as partes, reduzindo a vontade individual, de forma que todos estejam em uma mesma condição. Ou seja, o que Rousseau está querendo dizer com isso? Ele fala, bom, já que o homem não tem como ele deixar de viver em sociedade, a complexidade da sociedade faz com que o homem se torne mal, vai fazer o seguinte, vamos montar o homem, ele cria um pacto social que tira a sua liberdade natural, entregando a ele ao menos uma liberdade civil. Rousseau vai defender que o poder soberano vem do povo, que faz o papel de criar o pacto social. Podemos dizer então que o povo só será livre quando estiver em condições de elaborar um pacto social capaz de dar a todos condições de igualdade.
E essa igualdade só poderá ser atendida uma vez que esteja submissa a um termo que ele vai utilizar, que é a vontade geral. Sobre a vontade geral, devemos entender que ela não se dá naturalmente. O Rousseau ele fala que os homens em sociedade eles são maus. E o homem, por ser mau, ele não vai desenvolver naturalmente a vontade geral, que seria uma vontade que interpretaria a vontade de todos. Para que isso aconteça, ele passa então esse papel para a educação. O homem ele é mau ele é bom por natureza, socialmente ele se torna mau. E essa maldade social, vou usar um termo assim para que a gente possa entender legal, essa maldade social ela precisa ser transformada pela educação. E o papel da educação é desenvolver na sociedade esse sentimento comum, que é o chamado então de vontade geral. Uma vez compreendida a vontade geral, todos devem obedecer o que foi deliberado. Uma vez que o Estado não represente essa vontade geral, o povo ele tem o direito de derrubar o governo. Então assim, é importante, repassando aqui um pouco, a gente entender que para Rousseau, o homem, ele nasce bom, socialmente ele se torna mal por causa da razão, deixando o instinto em troca da razão. E essa transformação social faz com que o homem ele se sinta obrigado a criar um pacto social para que possa ter pelo menos, ao menos, um direito civil. E para que esse pacto social aconteça, ele tem que ser fundamentado naquilo que Rousseau vai chamar de vontade geral. E essa vontade geral, para que ela possa ser desenvolvida na sociedade, ele passa, então ele traz essa responsabilidade para a educação. Ok? Espero ter te ajudado, espero que tenha gostado. Pessoal, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscreva no canal também, isso ajuda bastante. Muita gente tem gostado das mini aulas, tem deixado os comentários, tirado dúvidas. Fiquem à vontade a respeito disso. Se quiserem também acesso ao PowerPoint, também eu posso estar disponibilizando esses slides para vocês. Vou deixar aqui também como indicação de vídeo. O primeiro deles, Thomas Hobbes, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto. Solidariedade social, olfato social, materialismo histórico. E também John Locke, que é um dos principais pensadores do contratualismo. Um forte abraço e tchau!